A obesidade é considerada pela Organização Mundial da Saúde uma das principais doenças crônicas do século XXI. E quando não controlada, pode trazer sérias complicações, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e até mesmo alguns tipos de câncer. E para pacientes em que o tratamento clínico não é suficiente, a cirurgia bariátrica surge como uma alternativa segura e eficaz para promover saúde e qualidade de vida. E agora nós vamos conversar com o cirurgião do aparelho digestivo e cirurgião bariátrico, Dr. Elim Minoro, que vai explicar em detalhes quando a cirurgia é indicada. Olá, doutor, seja bem-vindo novamente ao São Lucas 24 Horas. Obrigado. E hoje nós vamos falar sobre a cirurgia bariátrica, que é um assunto que tem muitas dúvidas a respeito, né? Uma cirurgia popularmente conhecida. Mas, doutor, antes da gente entrar nesse tratamento de fato, eu gostaria que o doutor falasse sobre a questão da obesidade, que é o principal motivo, né, da cirurgia bariátrica e é considerada uma doença crônica. Então, explica um pouquinho pra gente também sobre o aumento que a gente vem visto da população com essa doença. Tá. Então, assim, quando a gente faz um histórico, né? A cirurgia bariátrica, ela é uma cirurgia relativamente nova, né? Aqui no Brasil, a partir do final da década de 80, começo da década de 90, mas a partir do ano 2000 que ela começa a ser feita em grande escala. Inicialmente, a cirurgia bariátrica tinha como objetivo ajudar as pessoas a emagrecer. Então, era indicado basicamente para os obesos. Se a gente lembrar, na década de 90, o percentual de obesidade no Brasil girava em torno de 3 a 4%. Você imagina, 3 a 4% da população era obesa. Hoje, a nossa incidência de obesidade, ela gira algo em torno de 20% da população. A gente está falando em 5, 6 vezes mais do que na década de 90. Se a gente colocar o sobrepeso nessa conta, a gente está falando em 60% a 65% da população. Então hoje, mais ou menos de cada 3 brasileiros, 2 estão acima do peso, em maior ou menor grau. Junto com isso, a gente tem observado que a obesidade ela é uma porta de entrada para outras doenças. Então aumenta a incidência do diabetes, da hipertensão, colesterol, triglicerídeo, problemas articulares, apneia do sono. Então, tudo isso começa a entrar como critério também para a cirurgia bariátrica. Então, aquilo que no começo tinha como principal intuito a obesidade, com a evolução da cirurgia, você começa a ver esses outros benefícios. Então, eles começam a fazer parte das indicações da cirurgia bariátrica. Então, se a gente for considerar o 35 de IMC com doenças associadas, esses seriam os critérios, né, padrão até o momento. Final de maio, saiu uma resolução do CFM, né, mudando um pouco, recomendando algumas mudanças para pacientes com IMCs menores. Então, um paciente diabético com IMC acima de 30, era uma indicação com uma hipertensão grave, com doença do refluxo. Então, criou-se um novo critério para a cirurgia bariátrica, porque observou-se que essa população também poderia se beneficiar. Olha só que bacana. Então, de fato, quando a gente fala sobre essa questão da obesidade, ela nunca vem sozinha, né, doutora? Raramente ela vem sozinha, ela vem sempre associada a alguma dessas outras doenças, e isso é muito preocupante a longo prazo, né, esse paciente sofrer a longo prazo com isso. E nós vemos também cada vez uma população mais jovem também, né, doutor, com esse sobrepeso e essa obesidade. E isso é algo que também é uma mudança muito drástica da década de 80, 90 para agora. E esses pacientes também já têm se beneficiado desse tipo de cirurgia. E eu gostaria que o doutor explicasse justamente o que é a cirurgia bariátrica, o que ela acontece, o que ela faz no organismo da pessoa para que ela tenha essa perda de peso e, consequentemente, a melhora dessas outras doenças. E isso que você falou é muito importante, né? A gente tem visto pessoas obesas cada vez mais novas. Inclusive, nessa resolução lá, que eu te falei, final de maio, eles diminuíram a faixa etária para indicação de cirurgia bariátrica. Então, o critério anterior eram 16 anos, agora eles baixaram para 14.
Né? Caramba, é bem Desde novinho que mesmo. isso, preencha critério, tem o acompanhamento do pediatra, tudo isso daí, né? Mas existe já essa recomendação, porque observa-se o benefício de você colocar essa criança, esse adolescente, dentro de um peso ideal. Né? A obesidade, para você ter uma ideia, ela compromete expectativa de vida. Hoje, a obesidade é a segunda doença evitável que mais mata no mundo. Só perde para o cigarro. A expectativa de vida do obeso grave, ele diminui em 11 anos. É muito tempo. 11 anos é muito tempo para você perder. Então, a obesidade não é uma questão estética, é uma questão de saúde e qualidade de vida. Então, por que a cirurgia bariátrica ela consegue ser ainda o método mais eficiente para perda de peso em grande quantidade? Então, a gente tem que lembrar que o que faz com que as pessoas ganhem peso? Parece, é um jargão, mas é a conta de calorias. A gente consome uma quantidade de calorias e gasta outra. Para o lado que essa balança pender, é o que acaba acontecendo. Quando a gente faz uma restrição calórica muito próxima daquilo que a gente gasta, por exemplo, eu tenho uma taxa metabólica e eu gasto 2.000 calorias. Eu começo a fazer uma dieta de 1.800. Parece razoável, né? Puxa, eu gasto 2.000, vou comer 1.800. Então você espera que você continue perdendo peso. Sempre no primeiro mês funciona, porque isso gerou um impacto no organismo. No segundo mês, o resultado já é pior. No terceiro, pior, e muito provavelmente no quarto a pessoa não vê mais resultado. Muitas vezes o julgamento é, você está roubando. Você não está fazendo a dieta certinha. Não é? Bem isso. Mas o que aconteceu? O seu organismo agora ele aprendeu a viver com 1.800 calorias. Então, mesmo que você não estiver roubando, você vai parar de emagrecer. É um ajuste do organismo. Toda vez que a gente começa a perder peso, isso não é entendido pelo nosso organismo como uma coisa legal. Ele acha que você está passando uma necessidade. Ele entra em modo economia ali, exato, de energia. Né? É igual dinheiro, diminui a receita doméstica, você vai ter que cortar alguma coisa. E é isso que o nosso organismo faz. A hora que eu paro de perder peso, isso me gera uma certa frustração, porque eu estou abrindo mão de várias coisas que eu gostaria de comer. Né? Que está acessível, né? E aí eu estou frustrado. O que eu faço? Volto. E o pior, você não vai voltar para o peso que você estava. Você costuma voltar para um peso maior. Então você estava com 100 quilos quando você começou, você foi para 95, estabilizou, e aí frustrou, volta a comer. Você vai voltar para 101, 102. Por que isso acontece? É uma adaptação do nosso organismo. É como se ele se preparasse para a próxima vez que vai faltar comida. Olha só, uma reserva. Fazer uma reserva maior. Que dá pra... Exato. Tá? Então, é essa situação que acaba fazendo com que as dietas falhem, porque tem isso daí. Mas, estatisticamente, esse é o resultado de uma mudança comportamental. Quando eu mudo a alimentação, passo a fazer um pouquinho de atividade física, a expectativa média é que eu perca de 5% a 10% do meu peso. Perfeito. E é isso que vai acontecer. O problema é que a gente está demorando para tomar a iniciativa. Quando eu emagrecer 5%, 10% do meu peso era suficiente, eu ignorei. Tipo, uma pessoa de 1,80 m está lá com 85 quilos, ele está achando que está tudo bem, porque ele está olhando a sociedade e as pessoas da altura dele, na grande maioria, estão com mais de 100 quilos. Então ele com 85... Tá ótimo, né? Tá ótimo, acho que tá tudo certo. E aí, a hora que ele chega no 100, ele fala, puxa, preciso fazer alguma coisa. Mas é aquele preciso fazer alguma coisa, não com tanta determinação. E a hora que ele chega em 120, 130, é que ele fala, puxa, e aí ele tenta mudar comportamento e o resultado é insuficiente. E ele entra nesse ciclo
Que o pessoal chama muito de efeito sanfona, né? De que engorda, emagrece de novo. Mas é a sanfona que não murcha. Ela tá aqui, ó. Cada vez mais expandindo. Ele tá com 50 quilos de excesso e ele consegue emagrecer 10. Então Não agora ele tá com 40 de excesso, ou seja, tá muito ruim. Então isso daí acaba gerando essa sensação de frustração. Tá? E aí as dietas acabam falhando, porque dieta depende de escolha. E nem sempre a gente está preparado também para isso, né, doutora? A gente vê muito essa questão da internet, então viu uma dieta de um famoso, viu uma indicação de alguém e acha que aquilo vai se enquadrar na sua realidade, mas não. Cada um tem a necessidade que o organismo tem, a realidade daquela pessoa, até mesmo a sociedade onde ela está inserida, né? Porque a gente fala muito da questão de comer é um gesto de quase social mesmo, né? Se reunir para comer. Isso, exato. Então também tem esse outro sentido de o psicológico da pessoa também tem que estar muito preparado para esse processo de mudança, porque é uma mudança grande também, né, doutor? E aí, assim, né? Por que a cirurgia funciona melhor do que os outros métodos? Porque a cirurgia, ela não negocia. Ela vai impor limitações. A cirurgia, ela parte de 2 princípios: restrição e desabsorção. Restrição é diminuir o tamanho do estômago. Então, cirurgicamente, você diminui o tamanho do estômago. Um estômago inteiro, ele tem uma capacidade para mais ou menos 1 litro a 1,5 litro. Tá? No bypass, o estômago fica com mais ou menos 30 a 40 ml. E no sleeve, que é a gastrectomia vertical, ele fica em torno de 100 a 120 ml. Ou seja, você causa uma restrição. Volume. Significativa. A capacidade não cabe mais. No bypass, você faz um desvio do intestino. Você desvia mais ou menos 30%. Então, você compromete a absorção. A gente tem que lembrar que as vitaminas, os nutrientes e as calorias, na grande maioria, elas são absorvidas no intestino fino. E você diminui mais ou menos 30% dessa capacidade de absorção. Então, você come pouco e compromete a absorção. O saldo calórico que chega para aquela pessoa, ela vai despencar. Sem falar que os primeiros 15 dias de pós-operatório é dieta líquida. Água, chá, água de coco, é uma restrição calórica enorme. E ela não pode comer, porque se ela comer vai forçar a cirurgia, pode romper a cirurgia, pode dar problema muito sério, a pessoa pode morrer. Então a gente conta com isso também, né, que vai fazer com que a pessoa siga rigorosamente essas recomendações. E isso é espetacular, porque nesses primeiros 15 dias as pessoas emagrecem 8, 10 quilos. Até o final do primeiro mês, muitos pacientes emagrecem 15, 18 quilos. É legal esse primeiro mês? Não, é péssimo, é sofrido, dá arrependimento. Meu Deus, o que é que eu fiz? Isso, exatamente. Mas a hora que você chega naquele final do mês e vê que você emagreceu 15 quilos, aquilo gera uma recompensa enorme. Então, foi difícil? Foi. Mas valeu a pena. Com 30 dias, você começa a introduzir dieta sólida. Mas a capacidade é muito pequena, a pessoa consegue comer muito pouco. E ela continua emagrecendo. Então, didaticamente, a gente vai dividir a perda de peso assim. O primeiro mês, 10% de perda de peso. O segundo e o terceiro, mais 10%. Do quarto ao sexto, mais 10%. Do sexto até completar um ano e pouquinho, talvez mais 10%. Olha só, então é bem expressivo mesmo. Você vê que os mesmos 10%, cada vez você precisa de mais tempo para perder. Mas, até o final do processo, você consegue emagrecer até 40% do seu peso inicial. Então, você imagina uma pessoa de 150 quilos, ela vai perder 60. Ela vai de 150 para 90. E pode, pra gente que talvez não conviva com essa doença, com a obesidade, não sinta o impacto que nem essas pessoas na questão de disposição, de saúde mesmo, né, doutor? De poder fazer as coisas que muitas vezes não tinha nem ânimo pra fazer, né? De colocar uma roupa diferente, acho que também tudo isso faz uma diferença, coisa né? uma situação que eu percebo
muito interessante, né? As mulheres gostam de cruzar a perna. Sim! E a felicidade, elas voltam e elas falam, tô conseguindo cruzar a perna. Tipo, algo que é muito simples, assim, muito normal, e que ela não conseguia fazer. E a outra coisa que eu insisto muito com os pacientes é mudança comportamental. Eu acho que a gente tem um pouco de equívoco quando a gente fala que mudança comportamental é eficiente para perda de peso. Essa teoria que fala de mudança comportamental é muito antiga, lá da década de 70, 80, em que a população era magra. As pessoas que tinham que perder peso, elas tinham que perder 6, 7, 8 quilos. Esse era o obeso. 40 anos depois, o nosso obeso precisa perder 40, 50 quilos. E a gente continua replicando a mesma ideia. E aí ele emagrece os 6, 7, não Parece é suficiente. Que não. E isso gera frustração. Não, o resultado é esse. Mudança comportamental vai te dar 6, 7 quilos. Dava lá na década de 70, 80 e dá agora em 2025. A diferença é que naquela época era suficiente e hoje não. Então talvez a gente tenha que enxergar mudanças comportamentais de outra forma. Será que ele é eficiente para emagrecer ou será que ele é eficiente para controlar o peso? Olha só isso. Se você for 6 horas da manhã numa academia, você espera encontrar um monte de obeso ou a maioria magro? Esse horário. Justamente. Né? A maioria vai ser magro. O que eles vão fazer a hora que eles saírem da academia? Eles vão para a padaria comer coxinha, pastel, bolo? Não. Eles vão comer tomar whey, isso daí, não é? E no almoço, o que eles vão comer? Também. Um grelhado, uma salada, uma batata doce, alguma coisa assim. E no jantar, também. A mesma coisa. Ou seja, eles são magros, eles têm a disciplina da atividade física diária e eles cuidam da comida. Eles estão emagrecendo? Eles estão mantendo. Estão mantendo. E aí o obeso, ele quer fazer a mesma coisa e o que ele está esperando acontecer? A perda de peso. E aí ele se frustra. Então, quando eu estou com um paciente em pré-operatório de bariátrica, eu sempre falo para ele, a sua mudança comportamental no pós-operatório, ela tem que ser tão boa a ponto das pessoas fazerem o seguinte comentário: por que você não fez isso antes da cirurgia? Porque boa parte da sociedade continua a acreditar que comer direito e fazer exercício emagrece até você chegar no peso ideal. Não. E nem pode. Porque se você aceitar que comer direito e fazer exercício emagrece, o magro não podia comer direito e fazer exercício. Onde é que a gente ia parar? Né? Exatamente. Qual que Por exemplo, você é magra. Você come tudo que você quer? Na quantidade que você gostaria? Não. Né? Você não se cuida? Com certeza. Tipo, pizza é gostoso só para obeso. Não, todo mundo. É uma questão de prioridades e entender os momentos para cada coisa, né, doutor? Mas ainda também é um processo, acho que essa questão do emagrecimento, né? É que o erro... A gente acha que é de uma hora para outra. A acessibilidade não fez a gente mudar de comportamento. Antigamente, comida era mais escasso. O acesso a essas comidas mais calóricas, industrializadas, era muito caro. Então, comer pizza, lanche, ir em restaurante, fazer churrasco, era uma ocasião. E isso virou o dia a dia da nossa sociedade nos dias de hoje. Então, antigamente, quando a pessoa não tinha toda essa acessibilidade, quando ela ia para um churrasco, era uma oportunidade. O que ela fazia? Aproveitava. Tá? E o doutor comentou antes sobre a questão do bypass e do sleeve. São técnicas cirúrgicas, doutor? Isso. E daí essa escolha também da técnica fica a critério do cirurgião, do paciente? Como que é essa parte? A gente conversa e discute com o paciente, né, qual seria a melhor técnica para ele. O sleeve, quando o paciente olha a fotinha da cirurgia, o sleeve é muito agradável, porque ele diminui o tamanho do estômago e não mexe no intestino.
Então, gera uma percepção de cirurgia mais simples, né? E um controle mais fácil. Porém, o sleeve, ele aumenta o risco de refluxo. E metade dos obesos tem refluxo. Que são algumas das coisas que muitas vezes a gente acaba não sabendo, que são Isso, consequências né? também, né, doutor? Se eu considerar que é uma técnica que aumenta o risco de refluxo, de cara eu não devo indicar para esses pacientes, né? Outro problema que a gente, não que seja um problema, mas estatisticamente o sleeve, pelo fato de não mexer no intestino e não comprometer a absorção, é uma cirurgia que tem um índice de recidiva do peso maior. Então o paciente do sleeve tem que ser aquele de mudança comportamental ideal. Exercício diário, alimentação extremamente regrada. Tá? O bypass, para o paciente que tem refluxo, é excelente, porque ele melhora o refluxo. Então, de cara, metade dos pacientes já tem indicação do bypass. E, doutor, como que funciona, então, esse acompanhamento depois para que esse paciente, ele tenha essa perda de peso, mas ele também não fique com deficiência das vitaminas, ele consiga manter uma qualidade de vida, uma saúde boa, considerável depois da cirurgia? Sim. Então, quando você faz o desvio, existem segmentos do intestino que eles têm uma capacidade maior de absorção de determinados nutrientes. Então, o comecinho do intestino, que é a parte desviada, ele é muito eficiente para a absorção de ferro, zinco, cálcio, né? Então, como você já sabe que vai aumentar o risco dessas desabsorções, você já aumenta a suplementação disso daí, para evitar com que ele tenha esse tipo de deficiência. E são realizados exames rotineiramente. No primeiro ano, a cada 3 meses, no segundo, a cada 6 meses, e aquele paciente que está mantendo estável, você vai fazer uma avaliação anual a partir do 3º ano. Conforme a deficiência, você aumenta a suplementação de um ou outro nutriente. Tá? Em média, esses pacientes eles repõem em torno de 2 a 3 comprimidos por dia. Tá? Então, é ruim? Eu acho que não, é uma boa troca. Exato, justamente é uma troca, né, doutor? É o resultado, muitas vezes, da necessidade de não precisar tomar um remédio para hipertensão, um remédio para diabetes, e muitas outras doenças que são mais imediatas, né? Até mesmo um infarto por conta Então, é aquilo que a gente coloca na balança. Sim. É uma troca justa, muitas vezes. Para você ter uma ideia, assim, né? A hipertensão, quando esse paciente emagrece, 80% dos pacientes largam a medicação. A mesma coisa o diabético, mais ou menos 80 a 85% dos diabéticos que fazem cirurgia bariátrica controlam a glicemia, não precisam tomar remédio. 90% dos dislipidêmicos controlam. Dislipidemia colesterol, triglicerídeo. Pacientes com dores articulares, muitas vezes ele vai ganhar tempo, ele já estava com indicação de prótese, e a hora que ele perde peso, ele ganha alguns anos. Olha só, é uma mudança a apneia do sono, né? É muito comum a gente escutar do marido ou da esposa, né? Fala, nossa, eu tenho que ver se ele está respirando, porque agora não faz mais barulho. Justamente, isso é muito expressivo, né? Uma mudança não só para o paciente, mas para toda aquela família. Acho que esse apoio também é importante, né, doutor? Com certeza. Porque, consequentemente, as mudanças não vão ser só dele, mas de todo esse âmbito familiar. Então, na questão de alimentação, como o doutor disse, os primeiros meses não vai ser a mesma coisa. Então, também esse apoio de entender para que a pessoa não fique numa situação também vulnerável, de sozinho, né, naquele tratamento. Sim. É um tratamento quase familiar, e muitas vezes a família inteira ganha com isso, né, doutor? E é bom assim, porque normalmente quem tem essa dominância em casa é a mulher. Né? Então, quando você opera a mulher, você muda o ambiente familiar de uma forma mais importante, porque ela acaba mudando o comportamento alimentar da família. Isso é bem, bem importante. E justamente, né, numa casa onde tem um obeso, também tem essa questão de não ser somente um. Muitas vezes vai ter os filhos vão seguir os comportamentos dos pais, né? Então já é, como o doutor disse, um tratamento familiar, quase. Pra você ter uma ideia disso que você falou,
quando você tem pai e mãe magros, você tem 20% de chance de ter um filho obeso. Quando um dos pais são obesos, esse risco já aumenta para 50%. E quando os dois são obesos, o risco do filho ser obeso é de 80%. É muito significativo. Porque é o comportamento. Justamente. E quando muitas vezes essa mudança acaba partindo justamente de quando você olha para os seus filhos, né? Porque você está vendo a tua vida, as coisas mudando, e aí vendo que a criança está tomando o mesmo rumo, ou até mesmo a saúde já está comprometida, então talvez essa é a chavinha que muitas vezes vira para aquela pessoa, né, mudar de vida. E, doutor, falando só um pouquinho sobre a questão do pós-operatório ainda, geralmente a cirurgia é uma cirurgia tranquila, é feita de modo minimamente invasivo, hoje que vocês fazem, né, com pequenas incisões. Isso. E quanto tempo esse paciente fica internado, para a gente também entender um pouquinho disso. Um receio, o histórico não distante da cirurgia bariátrica, ele foi um pouco catastrófico, existia-se muita complicação. Não muito tempo atrás, a cirurgia bariátrica demorava 5, 6 horas, esse paciente ia rotineiramente para UTI, ficava com dreno, então era uma cirurgia com uma complexidade muito grande. Hoje, essas cirurgias, elas são feitas, né, por laparoscopia, na grande maioria das vezes, né, aquela cirurgia só dos furinhos. É uma cirurgia relativamente rápida, em torno de 1 hora de cirurgia, né? Dificilmente esse paciente precisa de UTI, tá? Dificilmente esse paciente fica com dreno. Ele sai da cirurgia, quando ele chega no quarto, ele já começa a ingerir os líquidos. Tá? Então, hoje, a cirurgia bariátrica ela é muito segura, com baixíssimos índices de complicação. O risco de você morrer numa cirurgia bariátrica, hoje, ela é comparável à cirurgia de vesícula, a uma cesariana, né? Que são cirurgias super seguras, que a gente não associa ao risco de morte nessa cirurgia. Então, a cirurgia bariátrica ela chegou nesse nível de segurança. Tá? Isso é bem importante. O pós-operatório tem um pouquinho de dor, principalmente nas primeiras horas, tá? Em média, esse paciente fica 24 a 48 horas internado de pós-operatório. Ele está bem da dor, está controlado e está tendo uma boa aceitação dos líquidos, ele tem alta. Faz o primeiro retorno com 1 semana e o segundo retorno com 35, 40 dias. É importante que ele respeite a fase das dietas, até pela necessidade de cicatrização da cirurgia. As emendas, elas levam em torno de 2 semanas para cicatrizar. Então, por isso, desse rigor da dieta, é importante controlar bem a hidratação, então, os líquidos, principalmente para hidratar, e ele ter uma movimentação para diminuir riscos de trombose. Junto com essa movimentação, a gente recomenda anticoagulante. Então, esses pacientes ficam mais ou menos 10 dias de pós-operatório com anticoagulante para evitar trombose e embolia. Que bacana, tá? Então tem todo esse acompanhamento de fato para que esse paciente se sinta acolhido e seguro nesse processo, né, doutora? E depois também continua o acompanhamento com a equipe ali, com a questão de nutricionistas, para continuar o tratamento, porque ele é um tratamento longo, né? Ele ainda continua. O mundo ideal, esse acompanhamento deveria ser para o resto da vida. Né? É porque, como o doutor disse, é uma doença crônica ainda que tratar, que o tratamento com a cirurgia ele ainda precisa ser visto e controlado ao longo do tempo. Porque se o comportamento recidivar, ele vai voltar. Ele vai voltar. Né? E a gente, muitas vezes, né, quando a gente atende uma população mais carente, é difícil esse controle da qualidade alimentar. A pessoa muitas vezes não tem a opção dessa escolha. E aí é mais complexo para esse paciente conseguir manter esse controle alimentar. Mas o acompanhamento médico já auxilia também esse processo, né, doutores? Os doutores já vão acompanhando e vendo quando esse paciente tendo a tendência a voltar. E, doutor, para a gente encerrar a nossa conversa, que foi muito enriquecedora, deu para esclarecer bastante dúvidas sobre esse assunto, gostaria que o doutor então deixasse ali um conselho para quem está em casa assistindo, alguém que já passou pelo processo ou está no processo de procurar um médico para indicação da cirurgia. Por favor, doutor. Então, eu acho importante a gente entender
que ter um estilo de vida saudável, ele não é importante para o paciente obeso. Isso é importante para a população de uma maneira geral e prevenção de várias outras doenças. E isso que vai fazer com que a gente consiga evitar essa obesidade, né, nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, evitar com que eles evoluam para a obesidade. Nas pessoas obesas é importante porque ela consegue controlar o peso através dessas mudanças comportamentais, e no paciente que já fez cirurgia, é essa mudança comportamental que vai garantir o sucesso, o resultado dela a longo prazo. Então, assim, parece óbvio, mas todo mundo sabe o que deveria fazer. Exato. Todo o cuidado que ela deveria ter. Eu acho que não precisa de nenhum super especialista para falar que um prato de vegetais, legumes é muito mais saudável do que uma pizza. Eu entendo que a pizza é muito mais gostosa. Não é que você é proibido, mas isso tem que ser eventual. A grande parte do nosso dia a dia, ela tem que ser saudável. Saudável na maioria dos dias e gostoso de vez em quando. Isso aí, escolhas assertivas também, né, doutor? Doutor, muito obrigada pela participação. Fica sempre o convite para vir mais vezes. Obrigado. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!